Olá, é um prazer estar com vocês novamente no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês como surgem as ideias. As pessoas perguntam como é que você usa, onde você tirou exatamente a informação, e eu vou compartilhar com vocês um material recente que eu estou trabalhando e de onde ele surgiu. Eu já tinha comentado em outros vídeos sobre algumas revistas científicas que eu assino. Uma delas é a American Science. A American Science, ela faz parte do grupo Nature. O que é o grupo Nature? É o local onde você publica, faz uma série de publicações científicas. A American Science é podemos dizer, o braço jornalístico do grupo Nature. Então, quando alguém produz uma pesquisa de relevância e quer compartilhar com a comunidade científica, normalmente ela publica no grupo Nature, nas várias áreas, por exemplo, o jornal de psiquiatria, de imunologia, disso, aquilo, artigos relevantes que tenham uma interação com outras áreas ou são interessantes para o público em geral. O braço jornalístico do grupo Nature coloca na chamada American Science. Muitas outras revistas retiram material dessas revistas, desses periódicos, e criam o que a gente chama das revistas comerciais, como Super Interessante, por exemplo. Não é a mesma coisa que a American Science. Na verdade, você vai pegar a informação, vai manipular com o objetivo de entretenimento. A American Science, ela é fiel à pesquisa original. Por isso, talvez para o público em geral, ela tem uma linguagem um tanto quanto mais apurada ou mais difícil. Por exemplo, existe essa aqui, edição especial Neurociência. Então, é uma compilação dos artigos que geraram maior número de comentários, foram mais relevantes. E nessa versão, no número 2, eu não me lembro aqui o ano que ela... Mas eles fazem sempre, anualmente, uma edição especial com as reportagens mais relevantes. Essa, número 2, ela juntou algumas reportagens e quando eu estava passando a revista dela, você cria conexões. Como assim conexões? Um outro trabalho que eu estava lendo sobre uma pesquisa sobre a linguagem que o cérebro utiliza. Como as informações são compartilhadas no cérebro, os cientistas querem entender como isso acontece. Mas a gente já não sabe? Sabe em geral, mas em particular. Existe um grupo de cientistas que estuda a tradução do processo visual para linguagem nervosa, de impulso nervoso ou neuronal. Então, esse artigo, que eu vou explanar num outro vídeo, mais especificamente, ele trabalha com a distribuição da informação. E uma das coisas que se descobriu é que, comparando o funcionamento do computador com o funcionamento do cérebro, existem algumas similaridades. Mas as diferenças são fundamentais. Nenhum computador tem o nível de processamento que o cérebro humano possui. Por quê? Porque se nós fabricássemos um computador que fosse similar, o volume de energia que ele gastaria seria uma coisa absurda, o de várias cidades. Então, qual é a grande vantagem do processador humano, cerebral? É o gasto insignificante de energia. Nós produzimos informação, nós processamos informação num tempo mais rápido e com gasto energético insignificante. Ah, peraí, eu não sou tão rápida como o computador. Isso aí não é problema da sua máquina, é problema da sua consciência. Eu vou falar sobre as crenças, que é o objetivo da fala de hoje. E como as crenças limitam você. Ah, mas eu já ouvi falar disso, isso não é uma novidade. Sim, mas fundamentação científica para que isso seja verdade, talvez seja uma novidade. Bom, então, nessa revista particular, existe um arquivo falando sobre a visão especial dos cegos. Como é que é? Visão especial dos cegos. Como assim? Existe um tipo de cegueira que é aquela que advém de lesões cerebrais. Então, um caso especial é a cegueira TN. A cegueira TN provém, por exemplo, de uma lesão no chamado córtex visual primário, que processa informações advindas do globo ocular. Então é lá que você define brilho, contraste e nitidez, onde você forma a imagem, é a base da visão. Com uma lesão nessa área cerebral, você é cego.
Como assim? Não vê nada. Descreva o que está vendo. Nada. Você vai ver absolutamente coisa alguma. Qual é o nome disso? Cegueira. Ok. Lesão na área de processamento da imagem. Porém, nesse tipo de cegueira, que advém da lesão da área cerebral responsável pelo processamento de imagem, uma coisa muito interessante acontece. E aí vamos explicar o que é a cegueira, ou cegueira TN, ou a extraordinária visão dos cegos. Porque uma pessoa com uma lesão nessa área, e dessa maneira totalmente cega, quando colocada num ambiente cheio de obstáculos que ela não sabe que existem, porque quando ela olha, o que ela vê? Nada. Se ela não vê nada, ela não tem nenhum obstáculo na sua frente. Então, quando ela anda até um determinado ponto, ela não esbarra em nenhum obstáculo que você coloque na frente dela. Peraí, como? Ela desvia dos obstáculos. Como desvia se ela não enxerga? Ela desvia dos obstáculos, que ela não sabe que estão lá. Mas não é só isso. Se você jogar uma bola de tênis, ela também vai desviar. E ela sabe o que aconteceu? Não. Ela desvia, mas ela não sabe dizer porque ela não viu absolutamente nada. Foi o som? Não. Se ela estiver usando fones de ouvido que retiram a audição, ela também é capaz de fazer isso. Peraí! Então ela não é cega. Na verdade, quando nós falamos sobre relação entre informações distintas e como isso afeta os seus sentidos, você ouve muito falar sobre a questão da percepção e como suas emoções, suas crenças, etc., afetam como você percebe o mundo. Pois só que essa percepção, essa filtragem da realidade é muito maior e biológico do que você possa imaginar. Vamos juntar um outro artigo da revista falando sobre a comunicação dos neurônios. Então, vamos explicar uma coisa. Por exemplo, qual é a diferença entre a pesquisa de uma substância com ação farmacológica de remédios que curam? Peraí, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por exemplo, o que é uma substância farmacológica? Uma substância com ação biológica, farmacêutica. Por exemplo, eu tenho uma determinada substância que, ao ser administrada em um organismo vivo, produz determinadas reações bioquímicas, que são as mais variadas. Pode ser uma droga alucinógena, uma droga analgésica, uma droga de qualquer tipo, tá? Quando você pega essa substância e administra em animais, por exemplo, você vai ter o reconhecimento da ação física farmacológica desta substância, correto? Você testa e você vai ter as respostas. Então, você, para ter certeza de que essa substância tem uma ação farmacológica, você pega um número de cobaias, você pega, por exemplo, 20 amostras da substância, algumas contêm a substância, outras não contêm, mas você não sabe quais são as amostras, administra as cobaias e verifica aquelas que têm resposta e você confirma, sim, ela tomou a substância. Então, das 20 cobaias que tomaram as 20 amostras, você vai ter 10 tiveram resposta, 10 não tiveram resposta, e quando você compara, você descobre que as 10 que tiveram resposta foram as que tomaram a substância, correto? Isso é assim que se faz uma pesquisa, perfeitamente. Então, nós podemos dizer com absoluta transparência que essa substância, ao ser administrada em um organismo biológico, tem essa resposta. Não. Peraí, como não? Você não acabou de fazer a experiência? Em animais é assim. Mas quando você passa para testes em seres humanos, as coisas ficam diferentes. Quão diferentes? Por exemplo, se você está trabalhando com um grupo de voluntários que não sabem que são voluntários ou não sabem que estão tomando a substância vai se comportar exatamente igual no laboratório com as cobaias animais. Sempre vai ter alguém no comentário dizer, mas espera aí, o ser humano é animal? Vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Não seja fariseu e se prenda em pequenas coisas que não têm significado. Mas voltando ao assunto. Então, as cobaias, quando expostas a substâncias, têm uma reação. O ser humano, quando não sabe que está participando de um experimento e é exposto à substância, tem a mesma reação. Isso, mas é o que esperado.
Sim. Mas, se os humanos que participam do teste sabem que estão participando de um teste, a coisa fica diferente. Como assim fica diferente? Você vai ter, digamos, são 20 humanos e 20 amostras do remédio. 10 contendo a substância, 10 que não contêm a substância. Quando eu administro nessas 20 pessoas, olha o que vai acontecer. 10 pessoas que não tomaram a droga, algumas delas vão apresentar como se tivessem tomado. É o que a gente chama de efeito placebo. Entre aquelas 10 que tomaram a droga, vamos ter pessoas que têm a mesma reação das cobaias anteriores, os animais, algumas com reações maiores e outras com reações menores. Peraí, como assim? Significa que a substância ativa, que é ativa em organismos vivos, quando administrada em seres humanos, se comporta de maneira ligeiramente diferente. Traduza isso em termos leigos. É assim. Existe um antibiótico, exemplo, o Bactrim, tá? É um antibiótico comercial que pode ser administrado em pessoas com problemas renais, infecções renais, tá? Então, é uma substância testada amplamente em laboratório que tem eficácia comprovada para infecções renais. Muito bem. Você tem uma infecção renal e você vai ao médico. E o médico prescreve para você Bactrim, que é um remédio. Ok, você pode tomar genérico, não importa. Eu não estou fazendo propaganda de Bactrim. Mas, se você confia no médico que prescreveu para você, esse Bactrim, que tem ação farmacológica comprovada, terá uma eficácia 20% maior. Se você não confia no médico que passou o Bactrim vai funcionar? Vai, mas com uma eficácia 20% menor. Mas ele vai funcionar? Vai. Mas, se você está emocionalmente e positivamente envolvido com a prescrição da medicação, ela tem uma eficácia maior. Como assim? Ele funciona mais. Mas não é uma substância física que tem ação bioquímica? Sim. Porém, o comportamento bioquímico do seu corpo está atrelado às suas emoções. Isso é o tal efeito placebo. Então, se você acredita ter tomado uma substância, ou você acredita ter tomado um antibiótico, as pessoas que estão envolvidas emocionalmente com esta crença, positivamente, vão ter a ação dessa substância inócua, vai ter uma ação antibiótica. Ou seja, se você acredita que esse remédio cura, ele cura. Se você tem dúvidas e o remédio é inócuo, ele não vai fazer nada. Se é um remédio que tem ação farmacológica, ele terá uma ação relativa. Mas se você tem fé naquilo, a ação será muito maior. Mas isso é uma coisa muito subjetiva? Sim, é uma coisa muito subjetiva. Porque a resposta do indivíduo humano a uma substância farmacológica varia de acordo com as emoções. Isso enlouquece os cientistas, porque você não pode precisar, né? Então, quando alguém pergunta, esse tratamento alternativo que vem não sei de onde funciona? Sim e não. Como assim sim e não? Funciona muito bem para algumas pessoas, mas para outras não. Por quê? Porque determinados tratamentos dependem da sua interação emocional com a situação, substância, tratamento, etc. Por isso você encontra algumas propagandas, né? Curo isso, curo aquilo, curo aquilo, curo aquilo outro. Mas tem que vir com fé. Se você for com fé, com certeza terá sucesso. E se não? Não. Mas e as substâncias farmacológicas? As substâncias que têm ação biológica, elas funcionam. Porém, a sua precisão em termos de eficácia também depende da emoção. Então, você tem um nível mínimo de atividade bioquímica. Se a emoção está envolvida favoravelmente, você tem o aumento, a melhoria do desempenho. Se você está envolvido emocionalmente negativamente, você tem a diminuição do desempenho, principalmente dependendo do tipo de remédio, por exemplo, antibiótico, anti-inflamatório, etc. Porque nós sabemos que a resposta imunológica, que a resposta inflamatória, ela está intimamente ligada com o quê? Com as emoções. Afinal, quando você está emocionalmente abalado, você tem respostas alérgicas, respostas inflamatórias muito mais intensas.
Logo, qualquer medicação que promova uma interação antibiótica ou anti-inflamatória vai ser afetado bastante diretamente pelas suas emoções. Mas isso é crença? Não. Mas como você pode afirmar se isso é tão variável? Com relação a esse artigo sobre a cegueira relativa. Como assim? Quando a gente fala que a nossa comunicação é 75% não verbal, nós estamos falando em vários níveis de comunicação. Existem coisas que você capta de maneira inconsciente. Não é diretamente relacionado à visão. Vou dar um exemplo. Se nós pudéssemos fazer uma fotografia perfeitamente fidedigna da informação processada pelo córtex visual de 3 pessoas diferentes observando a mesma cena, ao observar a fotografia, nós veríamos que, apesar do objeto retratado ser o mesmo, as fotografias seriam diferentes. Como assim? Se você está triste, essa tristeza provoca uma alteração na percepção das cores. Você já deve ter ouvido falar: nossa, eu sinto que o mundo está mais colorido e mais brilhante. Não. O mundo está com a mesma cor e com a mesma luminosidade. Você está feliz ou você está muito triste. Tudo me parece cinzento e sem brilho. Por quê? Porque suas emoções estão afetando a sua percepção visual. Então, o que você enxerga da realidade não é precisamente o que você vê. Peraí, tem diferença? Tem. Então, o que você vê seria o conteúdo de informação objetivo. E o que você enxerga seria o fenômeno chamado percepção, que é a interação entre essa informação visual, cortical, e as emoções afetando a tradução dessa imagem. Com isso, e essa experiência da cegueira mostra que isso é uma realidade neurológica. Nós temos informações que afetam a nossa visão. Então, a audição afeta o que você vê. Como assim? Por exemplo, nós enxergamos em 3 dimensões. Então, faça uma experiência. Coloque um determinado objeto na sua frente e feche um dos olhos. E diga a distância. Então, esse objeto está a 2 dedos de distância. Quando você troca o olho, você vai notar que a distância é diferente, é 1 dedo. Então, se você descrevesse o que está vendo, você colocaria numa posição, com o outro olho em outra posição. Quando você abre os 2 olhos, você não enxerga 2 posições ao mesmo tempo. Você enxerga algo tridimensional. Logo, a tridimensionalidade da visão é um fenômeno de percepção. É um fenômeno de interpretação de 2 fontes de imagem, o olho direito e o olho esquerdo. Tanto que uma lesão que impeça a interação desses 2 hemisférios vai fazer com que você perca, por exemplo, a profundidade da imagem. Então, sua imagem será diferente. O que é que nós queremos demonstrar? Que muitas das informações que fazem parte do seu universo não são conscientes. Elas provêm da interação de outros sentidos e do seu estado emocional. E isso afeta em que sentido? Por exemplo, na infância, nós interagimos com a autoridade. Então, determinados tons de voz, determinadas posturas são impressas no seu desenvolvimento como segurança, medo, mal-estar, agressão, etc. Todas as informações são catalogadas. Com que objetivo? Ganhar mais eficiência. O nosso cérebro é tão fantástico que ele pega informações que foram escritas antes e facilitam para você, por exemplo, ao enxergar alguma coisa, isso não tem movimento, você filtra e se concentra nas informações mais importantes. E com isso você ganha velocidade, ganha eficiência, ganha processamento, uma série de outras coisas. É como se você fizesse o que a gente chama de foco digital. Por exemplo, uma câmera, ela tem um zoom óptico. O que é um zoom óptico? A capacidade da lente permite a nitidez até uma determinada distância. Mas existe o tal foco digital. O que é isso? Se você tiver um processador, você pode, com cálculos matemáticos, precisar mais ou menos a imagem. Então, a imagem que você vai produzir no final, ela não vem da captação direta da informação.
Vocês já viram aqueles filmes em que você tem uma câmera de segurança, uma foto pouco nítida, aí alguém começa a manipular essa imagem, daqui a pouco você tem a foto da pessoa. A foto que você tem no final não vem da captação direta, e sim da melhoria da informação. Como? Você alimenta o computador com a soma normalmente aparece assim, a cor normalmente aparece assado, aí você vai jogando tudo isso em cima da imagem e você pressupõe que a imagem seria essa. Ah, mas é a foto do cara. Sim, mas ela é fruto de uma pressuposição, como se fosse um retrato falado. O seu cérebro faz isso com coisas muito maiores do que só uma foto. Em geral, com muitas mais coisas. Vou dar um outro experimento. Se você chegar numa sala obscura e tiver vários objetos, eu perguntar qual a cor desse objeto. Não sei. Por quê? Porque na baixa luminosidade você não consegue identificar a cor. Ok, tem toda a razão. Você não tem luminosidade suficiente para afirmar que essa caixa é vermelha. Porém, se você chega com a luz acesa e vê uma caixa vermelha, uma verde, uma azul, e reconheceu, quando eu baixo a luminosidade até um ponto que tornaria inviável o reconhecimento dessas cores, você continua sabendo a cor da caixa. Ah, mas é lembrança. Mas se eu trocar a posição das caixas, você continua sabendo dizer que essa é verde, essa é vermelha e essa é azul. Peraí, como é isso? O cérebro é uma coisa extraordinária. Mas as crenças também são. Então, quando você acredita em algo, quando a sua consciência intervém nessa percepção, você tem alterações, não só do que você acha que vê. Ah, mas isso seria a tal da fantasia. Sim, mas não é só isso. Essa não é uma teoria, essa observação científica do funcionamento do cérebro demonstra que a sua percepção não tem uma ação só na sua imaginação. Ela tem uma ação fisiológica, bioquímica. Ela interfere no comportamento da unidade biológica das suas células com o meio ambiente, tornando você mais resistente ou menos resistente, por exemplo, aos elementos, à interação com micro-organismos, etc. Ou seja, a sua saúde, o seu bem-estar físico, as suas respostas imunológicas, a sua nutrição e tudo mais o que a gente acha que são coisas exclusivamente físicas, dependem muito mais da sua mente do que você podia imaginar. Peraí, de onde você tirou isso tudo? Tá nesse artigo? Não. Nós interagimos áreas distintas do cérebro, pequenas redes neurais com informações diferentes, fizemos uma extrapolação, ligamos e linkamos as informações, trazendo uma percepção de uma informação, uma extrapolação da informação maior para compartilhar com você que a sua crença é importante, que você conscientemente desenvolver sentimentos, emoções positivas, otimistas, terá um desempenho real na sua saúde, na maneira com que você interage com o meio ambiente, na maneira com que você interage com seus familiares, na maneira com que você interage com o seu empregador, com as pessoas ao seu redor, programando o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, aquelas coisas que você ouviu, que o seu sucesso depende do que você tem dentro da sua mente, é neurologicamente verdadeiro. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.